é a parente ácida da cereja mais docinha. Veio de longe, da Anatólia setentrional, sendo já conhecida nas grandes civilizações da Mesopotâmia pelas suas propriedades terapêuticas. Foram os gregos os primeiros a cultivá-la, embora se atribua ao lúculo comensal romano do século I a.C. a introdução da gingeira em Roma. Mais tarde, os romanos trazem-na para a Península Ibérica e lá para meados do século XV, os portugueses, fãs de diminutivos, trocaram-lhe as voltas e fazem dela ginginha. Em 1755, já várias tabernas em Lisboa vendiam ginjas mergulhadas em aguardente, tradição que se prolongou até hoje. Regionalismos à parte, a ginja não se fica pela capital. Encontrou forte tradição na região oeste de Portugal e no concelho de Óbidos. No verão, a paisagem de Óbidos floresce em celebração da sua maior estrela, a ginginha. Tivessem as personagens de Chekhov vivido aqui e transformado aquele vasto ginjal em ginginha, evitando assim a profundidade do seu desespero. Visto que o nosso programa de hoje é totalmente dedicado à ginja, nada melhor que a ginja de Óbidos para confeccionarmos os nossos pratos. Como já puderam ver, hoje temos um ingrediente bem diferente, a ginja. Vamos fazer 4 receitas, as habituais, mas vou-vos tentar mostrar que a ginja é muito mais do que a ginginha. Os biscoitos estão na moda outra vez, quanto mais rústicos e tradicionais, mais apetitosos, e já os começamos a ver pelos cafés, pelas lojas gourmet e, por que não, fazê-los em casa. Com ginja então, ainda melhor. Eu tenho aqui ginja em calda de álcool e açúcar, portanto a típica ginja bêbada. Escorri-as, já as descarucei e fiquei aqui com pedaços de ginja e vamos fazer uns biscoitos de ginja com chocolate negro. Portanto, vou começar primeiro por bater manteiga amolecida, 185 gramas, no copo misturador. E podem também já pré-aquecer o forno a 180 graus. E vou juntar 2 tipos de açúcar, açúcar branco e açúcar amarelo. O açúcar amarelo vai dar assim um ligeiro sabor a caramelo. Vamos bater bem o açúcar e a manteiga. ...100 gramas de chocolate negro e vou picar o chocolate ligeiramente. Tentem escolher um chocolate com uma percentagem de cacau alta. Sempre vão comprar chocolate no verso ou muitas vezes agora na frente da embalagem, tem lá uma percentagem. Quanto mais alta a percentagem, menos doce. Quando querem o verdadeiro sabor do chocolate, convém sempre escolherem um chocolate acima dos 70% de cacau ou pelo menos 70%, que é o que eu tenho aqui. Eu vou picar ligeiramente o chocolate com uma faca. Hoje em dia vemos em muitos espaços servirem a ginginha com chocolate. Aqui a ideia foi um bocadinho inspirada nessa combinação. Não são os melhores biscoitos para crianças, claro, não se esqueçam que nesta receita a ginja já está embebida em álcool e açúcar. Portanto, é um biscoito adulto. Tenho aqui já o chocolate picado. Vou juntar um ovo à manteiga e ao açúcar. E tenho aqui 225 gramas de farinha com fermento, já peneirada. Por último, vou juntar a ginja e o chocolate negro. E já está. Eu tenho aqui, obviamente, o suficiente para fazer uma boa quantidade, 10 a 15 biscoitos, dependendo do tamanho. Num tabuleiro, convém que seja um tabuleiro antiaderente, ou se não tiverem um tabuleiro antiaderente, untem bem o tabuleiro ou coloquem papel postal. Vamos então colocar os nossos biscoitos.
Vou colocar no frigorífico só para voltar a ganhar forma, porque a manteiga vai amolecendo, 10, 15 minutos e depois então 25 minutos a 180 graus no forno. Uma das bases, se não a maior base do sucesso da Vila das Rainhas é precisamente a sua matéria-prima, o seu fruto, a qualidade, a aproximação que nós tentamos ter sempre junto do agricultor. É despedunculado manualmente o fruto, a ginja, é lavada e é selecionada. As nossas ginjas entram numa infusão hidroalcoólica onde permanecem no mínimo 1 ano em estágio. Aí sim iremos misturar as caldas do açúcar à infusão que teve com as ginjas. E está o nosso licor feito. Ginja, açúcar, água e álcool. Esta é a nossa receita que já vem desde os frades beneditinos e que nós a mantemos, só aumentamos a sua escala. A próxima combinação já é uma combinação que estamos habituados, o doce com o queijo, mas vou-vos mostrar uma versão diferente. Vamos utilizar aqui um camembert, podem fazer com brie ou podem também fazer com queijo de cabra curado. Vamos aproveitar o pacote, retirar apenas tudo o que é papel e plástico. Portanto, estes pacotinhos aguentam bem a temperatura no forno e a ideia é derretermos o queijo ligeiramente no forno. Vamos só tirar esta capa superior, apará-la ligeiramente, esta parte branca, de forma a ficarmos com o interior do queijo. Vamos colocar novamente dentro da embalagem, assim. Portanto, temos o queijo e eu recentemente tive a oportunidade de provar um doce de ginja da Frutóbidos. Funciona muito bem com queijo. Achei que tinha que partilhar convosco esta receita, porque é tão simples, mas ao mesmo tempo cria impacto. Portanto, vou colocar um pouco do doce de ginja por cima do queijo. Vamos colocar no forno. Tenham atenção que o queijo vai estar no forno 3, 4 minutos, só mesmo o suficiente para o queijo derreter ligeiramente e absorver um bocadinho do doce. Atenção, para não queimarem. Enquanto o queijo está no forno, tenho aqui tomilho. Portanto, vou tirar umas folhinhas de tomilho e vou fazer uma manteiga para barrar no pão e depois vou torrar o pão na frigideira com esta manteiga. Portanto, vou derreter só metade da manteiga, a outra metade vou deixar a temperatura ambiente, que é para ela amolecer. Portanto, vamos retirar só as folhinhas. Vamos colocar na taça. Portanto, juntamos a manteiga derretida, vai puxar pelos sabores do tomilho. Temperar com um pouco de flor de sal, visto que a manteiga não tem sal. E vamos misturar até começar a amolecer e a incorporar com a manteiga derretida. Entretanto, já tenho aqui a frigideira a aquecer. Podem fazer frigideira ou se quiserem também podem grelhar o pão, que funciona muito bem. Agora vou começar a barrar num pão rústico a manteiga de tomilho e vou colocar na frigideira. Portanto, estas torradinhas vão acompanhar o queijo, que já deve estar quase. Estão a ver o aspecto. Já vos vou mostrar o interior. Como veem, o pão fica com esta cor douradinha. É pena não poderem cheirar o tomilho. E colocamos o queijo. Normalmente costumo servir com uma colherzinha. E o pão. O pão com a manteiga de tomilho à parte. Mas vou-vos só mostrar e fazer inveja. Prontos? Estão a ver o queijinho ligeiramente derretido, barra à vossa. Maravilha!
Associamos sempre a ginja à ginginha, claramente, mas também há muitas receitas que podemos fazer e a que vou fazer agora é inspirada num clássico francês, o clafoutis. Manteiga, leite, natas, ovos, farinha, um bocadinho de sal, portanto até agora todos os ingredientes que estamos habituados quando fazemos bolos, mas vou incorporar um doce de ginja que já tenho feito. A ginja tem um sabor ligeiramente doce e amargo, portanto aqui em compota, neste caso tenho a compota com as ginjas inteiras, para também sentirmos no clafoutis a textura da ginja. Clafoutis, a primeira coisa que fazer, uma manteiga noisette. Manteiga noisette é a manteiga acastanhada, dá um sabor, um travo ligeiramente a noz nos bolos. Tenham cuidado para não queimar a manteiga, é muito importante. Convém irem mexendo a frigideira ou o tacho. Quando chegarmos a esta cor, tiramos e deixamos à parte. Deixamos arrefecer ligeiramente e continuamos com o nosso clafoutis. Agora, para a massa do clafoutis, numa taça, vou juntar 2 ovos. Vamos juntar uma vagem de baunilha, abrir sempre a baunilha e retirar as sementes no centro. Podem guardar a vagem para juntarem numa taça de açúcar ou para perfumar outros pratos. Açúcar. Convém bater bem os ovos com o açúcar e com a baunilha, até ficarem esbranquiçados. A seguir vou juntar a farinha. Um bocadinho de sal, o leite, a manteiga noisette, e por último as natas. Agora, se virem que a mistura está muito líquida, podem sempre juntar um pouco mais de farinha, que é o que eu vou fazer. E por último vou juntar o doce de ginja, cerca de 4 colheres de sopa. Vamos incorporar o doce no aparelho. Agora vou untar uma forma com um pouco de manteiga e um pouco de açúcar. O açúcar só o suficiente para cobrir a taça, retirar o excesso. E vamos cozer no forno cerca de 25 a 30 minutos a 180 graus. Para o clafoutis, o tempo do forno varia um bocadinho dependendo do forno que têm em casa. Portanto, fiquem sempre de olho. Quando ele estiver douradinho por cima, está pronto. Portanto, podem colocar um bocadinho de açúcar em pó antes de servir. O clafoutis não se deve comer muito quente. Deixem arrefecer bem. Portanto, o ideal é estar ligeiramente morno. E se quiserem, podem também juntar um bocadinho de fruta fresca por cima. Mas eu vou-vos mostrar só o interior de um. Estão a ver? Ficamos assim com uma mistura. Convém não comer muito quente. E se quiserem mesmo ser golosos, podem juntar um molho, um creme inglês, que já temos algumas receitas no nosso site, ou então simplesmente uma bola de gelado de baunilha, funciona também muito bem. Portanto, experimentem o nosso clafoutis, desta vez com ginja. Última receita de hoje, já tivemos 2 doces, um queijo e parece-me a mim que falta um salgado. Pratos de caça funcionam normalmente bem com
frutos vermelhos, a ginja, que é um fruto ligeiramente ácido, mas neste caso com o licor, penso que vai dar aqui um molho agridoce, que vai funcionar muito bem com o magre de pato. Tenho aqui o pato e na pele, com a faca bem afiada, fiz uns cortes para ajudar a escorrer a gordura e também para penetrar o calor no pato. Ao contrário do que normalmente costumo dizer em relação às frigideiras, no caso desta receita, convém até utilizar uma frigideira sem antiaderência, por uma razão específica. Eu vou corar o pato nesta frigideira e quero que todos os sedimentos do pato, todos os pedacinhos da carne e da pele fiquem na frigideira para depois poder utilizar para o molho. Vou começar por sem gordura, porque o pato já tem gordura suficiente, e sem a frigideira estar muito quente, colocar na frigideira e à medida que vai aquecendo, toda a gordura da pele vai saindo, que é isso que nós queremos, e vamos cozinhar o pato até mais ou menos ficar médio mal, mas isso é um bocadinho a vosso gosto. Entretanto, tenho aqui um caldo de carne que já tinha feito, portanto, cerca de 250 ml de caldo de carne. Vamos acompanhar também com pak choi, que é uma acelga chinesa que utilizo muito no restaurante. Encontram já em alguns supermercados ou então em lojas especialistas, principalmente lojas de produtos chineses que costumam ter na zona de frescos. Caso não encontrem, podem substituir por espinafres ou por couve, por exemplo, também funcionaria bem aqui. Eu vou deixar as folhas inteiras e vou cortá-las ao meio. E vamos depois salteá-las num pouco de azeite, com gengibre, alho. Portanto, o pak choi cozinha muito rapidamente, fica praticamente cru ou al dente. Um dente de alho. Vou também laminar um pouco de gengibre, juliana fina, que será depois para saltear com o alho e o pak choi. O gengibre com a ginja também funciona muito bem. Deixamos aqui de parte o pak choi. Vamos espreitar o nosso pato. Mas vou temperar o pato com um pouco de sal, flor de sal. E um pouco de pimenta. Como veem, a gordura vai saindo da pele. Vou perfumar depois o molho que vou fazer. Vou só juntar aqui depois 2 raminhos de alecrim e um dente de alho esmagado com a pele. Só assim. Vão ver assim que a pele fica com esta cor acastanhada. Podemos virá-lo. Corar ligeiramente do outro lado. Vamos retirar. Temperar com um pouco de flor de sal o lado da pele. E vou levar ao forno a 180 graus, cerca de 4 a 6 minutos para cozinhar o centro. O tempo no forno depende muito de como querem o pato cozinhado. Em relação à temperatura também nunca abaixo dos 170, nunca acima dos 200. Vamos retirar este excesso de gordura, podemos guardá-la para outros preparados. E vamos agora juntar o alho e o alecrim. Não nos podemos esquecer da nossa ginginha, Vila das Rainhas, uma ginginha deliciosa, que vamos experimentar agora neste molho. Conseguimos logo sentir o cheiro da ginginha. Estou a ver que estou a raspar o fundo. Todos os pedacinhos do pato ficaram agarrados no fundo, vão dar o sabor ao molho. A ginginha vamos reduzi-la a metade, vamos intensificar aromas, vamos chegar com um molho mais espesso. Agora vou juntar vinho tinto. Vamos voltar a ferver. Se quisessem também podiam juntar aqui umas ginjas inteiras. E vou só finalizar para lhe dar um sabor de carne com um pouco de caldo de carne. E agora vamos deixar reduzir lentamente, tirar o pato do forno e colocá-lo aqui a repousar, para depois quando laminar não perder muitos sucos. Entretanto tenho aqui o pak choi já, fio de azeite. Frigideira bem quente, vou colocar umas folhinhas de pak choi.
Vou juntar o alho e o gengibre e vamos retirar o pak choi aqui e vou acabar então o molho com um pouco de manteiga para lhe dar uma textura aveludada e a manteiga vai também dar um brilho que é típico destes molhos de carne. Quando juntam a manteiga fora do lume, vão mexendo em forma circular para a manteiga ir derretendo e ir aveludando o molho. Depois de fazerem este processo, convém não ferverem o molho novamente. Vou colocar umas ginjas numa taça, ginjas embebidas, mais uma vez. Eu vou agora só passar o molho. Portanto, ficamos aqui com um belo molho de ginja e vinho tinto. E para voltar a reforçar o sabor do alecrim, vou só tirar umas folhinhas e vou picá-las ligeiramente. Tenham atenção que o alecrim é uma erva muito forte, portanto convém não abusar. Vamos juntar as folhinhas de alecrim. Vamos então acabar o nosso prato. Vou colocar primeiro umas folhinhas de pak choi com o gengibre e alho. A seguir o nosso magret de pato. E por último o nosso molho de vinho tinto com ginginha. Certamente não tinham pensado na ginja desta maneira, mas é para isso que cá estou. Hoje vou sugerir um Palpite Grande Reserva 2012 alentejano, que é um vinho que já por si tem características muito semelhantes ao do nosso prato: cereja, frutos vermelhos, molho de ginja no magret de pato. Acho que vai funcionar. À vossa? Os nossos biscoitos, depois de 25 minutos no forno, retiramos, deixamos arrefecer. Cá está o resultado final. Convém arrefecer bem, mas como podem ver, temos aqui pedacinhos de chocolate e ginja, e nada melhor para acompanhar um belo biscoito que uma bela ginginha de Vila das Rainhas. À vossa, e já sabem, no www.ingredientesecreto.tv encontram todas as receitas de hoje e todas as outras. Até à próxima!